A santa paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita e opera todas as coisas. Hoje eu vou deixar 3 testemunhos aqui que vão impactar a vida de muitas pessoas que muitas das vezes não acreditam no sobrenatural e nem de que demônios ou espíritos malignos existem, né? Mas que louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Eu vou começar primeiro com o testemunho da vida do meu pai em 2008, quando ele ainda estava aqui na Terra. E eu um pouquinho antes desse ano de 2008, eu fui chamado, eu escutei na rádio uma publicação de um culto que haveria lá em Guarulhos, um culto muito abençoado, que o culto seria ótimo, ia explodir, ia ter muito fogo, muito poder, muita unção, muita autoridade, o nome do Senhor seria glorificado, etc. Então eu ouvindo aquela propaganda do culto, né, em Guarulhos, eu saí daqui de São Paulo, fui para Guarulhos e fui participar daquele culto. Quando eu cheguei na igreja, ainda não havia ninguém lá, a igreja estava fechada, o portão fechado. Então eu resolvi, olhei as horas, vi que as horas estavam se avançando, não começava o culto. Eu chamei no portão, gritei, a paz do Senhor. Apareceu um homem lá dentro, eu não sabia que ele era pastor. Eu cumprimentei ele, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. Então ele saiu no portão, eu falei, irmão, foi aqui nessa igreja que vocês falaram na rádio que haveria um culto abençoadíssimo? Ele, sim, foi aqui. Ele falou, pode entrar, irmão, que nós vamos aguardar aqui, os irmãos vão chegando. Eu falei, tudo bem, pastor. E aí apareceu um outro pastor de lá de dentro também, que eu ainda não sabia que era pastor também, cumprimentei ele, saudei. Nós ficamos nós 3 ali conversando e as horas se avançando e não chegava nem o irmão nem minha irmã. Então eu disse a eles, irmãos, as horas estão se avançando, vai dar o horário do culto, ninguém chega. Então vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor Jesus Cristo disse na palavra santa que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele para um propósito, ali estaria ele no meio. Então nós começamos ali, louvando hinos da harpa, adorando a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E começamos a adorar a Deus ali em espírito e em verdade. E louvamos, glorificamos, exaltamos o nome santo do Senhor Jesus, ele se fez presente. E após ter terminado o culto, me despedi daqueles pastores e estávamos só nós 4 no culto, eu, os 2 pastores e Jesus Cristo. Louvado seja Deus, além dos anjos, né? Daí eu voltei para minha casa, aqui em São Paulo, e fui aqui na casa do meu pai, que é aqui em cima da minha casa, que é um sobrado, né? Muita gente conhece aqui. E eu fui para casa do meu pai, aí eu falei, oi pai, boa tarde. Ele, boa tarde, filho. Tudo bem, filho? Eu falei, tudo, pai, tudo bem. Ele, aí, como é que foi o culto? Eu falei, pai, o culto foi uma bênção. Eu falei, nós adoramos a Deus em espírito e verdade, louvamos a Deus, e a palavra ministrada foi a da mulher samaritana. E aí, quando eu abri a Bíblia Sagrada na mesa do meu pai, igual eu vou fazer aqui agora, quando eu abri a Bíblia aqui assim, na mesa dele, e abri na palavra da mulher samaritana, o inimigo manifestou no meu pai, e passou por trás de mim e me cutucou aqui no ombro com o dedo indicador da mão direita e disse para mim no meu ouvido, mas cuidado que eu te acerto com a minha cauda. E neste mesmo exato momento que Satanás disse isso, o demônio disse isso, o Espírito Santo também manifestou no meu corpo e disse, aparta-te de mim, Satanás. E aí o demônio saiu correndo com meu pai do outro lado da mesa e o Espírito Santo deu a ordem a ele, está amarrado em nome de Jesus. E aí ele ficou com os braços cruzados, presos, né, em frente ao corpo. E na hora que ele quis levantar o rosto para dar risada, o Espírito Santo deu a ordem, saia do corpo dele agora, em nome de Jesus. Aquele demônio saiu do corpo do meu pai, ficou voando na minha frente, e eu sentia aquele vento forte na minha direção, contrária, né, a mim, e eu ficava vendo aquele demônio horrível na minha frente, louvado o nome santo do Senhor, glória a Jesus. E aí aquele demônio retornou na direção do meu pai, bateu no peito dele e voou para a casa do vizinho que mora aqui ao lado, né, e louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí meu pai caiu fraco na cadeira e o Espírito Santo me levou até ele e disse, arrependa-te, pecador, dos teus maus caminhos, antes que seja tarde demais. E o meu pai, ele foi bandista durante muitos anos, e muita gente fala que essas religiões mundanas que existem por aí são religiões de Deus, né? Que pertencem a Deus, que servem a Deus, que são anjos de luz, e é tudo mentira, né? Nós que somos cristãos verdadeiros, conhecemos a palavra santa e conhecemos a Jesus Cristo, nós sabemos que as religiões mundanas e idólatras pertencem ao inimigo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o inimigo, ele sobrepõe e ele impõe às pessoas tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus.
Então tudo aquilo que contradiz o ensinamento, principalmente os 10 mandamentos de Deus, são religiões pagãs, são religiões que o inimigo predomina. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aí, o meu pai, depois daquele dia, ele se converteu a Cristo, aceitou a Cristo e foi a servir a Cristo na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que eu também tenho muito amor e carinho por ela. Louvado é o nome santo do Senhor. E um outro testemunho também foi na época de 2014, mais ou menos, quando eu tinha a mãe da minha filhinha, e nós tínhamos ido passear no bairro da Penha, aqui perto, né? E aí nós chegamos em frente a uma loja, onde tinha uma chinesa lá dentro, e eu olhei na porta da loja assim, olhei lá pra dentro, eu vi aqueles demônios lá dentro, né? E aí eu falei pra ela, olha, não vamos entrar nessa loja, eu falei, porque aí dentro tá cheio de demônio. E o problema que eu sofria também com aquela mulher é que ela não acreditava nos dons do Espírito Santo, e não acreditava que eu era verdadeiramente um profeta, pastor de Deus, e que tinha capacitação espiritual para discernir as coisas santas das coisas mundanas e das coisas demoníacas, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aí eu falei para ela, nessa loja tá cheia de demônio, não vamos entrar, porque vai ter guerra espiritual. E mesmo assim ela insistiu e quis entrar naquela loja. Quando ela entrou naquela loja, o demônio que estava na chinesa tentou dar um golpe com a cauda nela. Ia acertar bem na costela dela, ia deixar ela paraplégica. E eu vi aquilo no sobrenatural e dei um chute no rabo daquele demônio. E aí eu gritei em voz alta, encolhe teu rabo, demônio, Satanás, encolhe teu rabo. E aí ela ficou brava comigo, ficou chateada e falou, olha, eu tenho vergonha de você, eu não quero andar com você. Você parece um doido, você fica falando coisas que não existem, coisas que não são, e isso me envergonha, eu não quero. Não gosto dessas loucuras. Falei, bom, então é assim, o sobrenatural, gente, é para quem crê, para quem vive e para quem vê. O sobrenatural é para essas pessoas que são espirituais, que são capacitadas por Deus para sobressair por cima do mal, vencer o mal e ver tanto o mal quanto o bem, né? Louvado seja Deus. Deus capacita os seus ungidos, né? Louvado é o nome santo do Senhor. E ali eu pude defendê-la daquele golpe, daquela cauda daquele demônio, e ela não foi atingida, graças a Deus. Mas se ela tivesse sido atingida, é capaz que ela ia sair dali ou atordoada, ou com alguma dor, ou com algum tipo de enfermidade, sem saber que foi atacada por um demônio. Então esse é um alerta também para todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus que não têm visão celestial, não conseguem enxergar o sobrenatural, entender que em muitos lugares os demônios estão, e eles ficam visualizando nós, eles sabem quem somos nós. Eles sabem quem somos nós e o que nós fazemos para Deus. Então eles não querem que as pessoas vençam de forma alguma e não querem que as pessoas conheçam a verdade, para que não aconteça o que está escrito no Evangelho de São João. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade todos nós sabemos que é Jesus Cristo, onde o próprio Jesus Cristo declarou também no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado é o nome santo do Senhor. E um outro grande testemunho que eu quero deixar também aqui é quando eu trabalhei de porteiro lá no bairro de Jair Carvalho, num condomínio onde tinha 16 torres, louvado o nome santo do Senhor, e eu trabalhava no horário da noite, das 19 horas da noite às 7 da manhã. Então, numa certa noite, eu estava lá trabalhando e quando chegou meia-noite em ponto, eu senti aquele arrepio forte, né, e aquela sensação estranha. E aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí Deus falou para mim, filho, saia no estacionamento que eu vou lhe mostrar. Louvado o nome santo do Senhor. Aí eu saí no estacionamento e fui olhar aquele território grande, porque lá era um terreno muito grande, muito vasto. E quando eu olhei para aquele terreno, meia-noite, aquele monte de tipo de espíritos subindo o morro. Haviam espíritos de cor verde, cor branca, cor vermelha, cor amarela, cor azul. Louvado o nome santo do Senhor. Parecia aquela coisa de filme de Hollywood, vendo aquele monte de efeitos especiais, né? E aí eu falei para Deus, e vi um demônio também correndo atrás dos carros. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Aí Deus falou para mim, filho, aqui tem pessoas de todas as religiões que você imaginar. Então, quando chega esse horário, eles vêm aqui visitar essas pessoas. Aí eu falei, mas Deus, não tem nenhum cristão aqui, não tem ninguém que te serve aqui, né? Aí quando eu olhei para a entrada do estacionamento, estava entrando um veículo lá azul, que eu não lembro se era um Escort, não lembro que carro que era. Ele estava tocando o louvor da Renascer em Cristo, né? Louvado ao nome santo do Senhor. Que também é outra igreja que eu guardo muito no meu coração, que eu amo demais. O apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia Hernandes e a bispa Fê Hernandes, o bispo Betão e vários outros mais que
Se eu for dizer o nome de todo mundo aqui, é muita gente. Mas é uma igreja também, Renascer em Cristo, que eu guardo muito no meu coração e assisto todos os dias. Louvado é o nome santo do Senhor. E aquele irmão chegou ouvindo os louvores, aí ele desceu do carro, aí ele veio conversar comigo e eu comecei a conversar com ele, e ali o Espírito Santo tomou também a minha vida, começou a falar com ele coisas que só ele e Deus sabia, que acontecia dentro do apartamento dele, e problemas espirituais que aconteciam naquele local. E Deus foi ali falando com ele, falando com ele, falando com ele, ele se emocionou bastante, agradeceu muito a mim, né? Eu falei, não agradeça a mim, agradeça a Jesus, né, irmão? Porque é ele quem faz essa obra, nós somos apenas vasos, né? Louvado o nome santo do Senhor. E ali, depois de Cristo ter revelado várias coisas do casamento dele, do que ele estava passando e dos problemas de guerras espirituais naquele local, me despedi daquele irmão, tudo, e voltei para o meu lugar na portaria. E ali, quando chegou de manhãzinha, eu subi o terreno, fui lá na copa e haviam duas mulheres da copa conversando. E na hora que eu cheguei na porta, uma falou, ai, quieta, 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 ele chegou. Aí eu falei, ué, por que vocês estão falando para ficar quieta, né? Não querem conversar? Aí eu falei, vocês estão falando sobre os espíritos? Aí uma tomou um susto e falou, meu Deus, tá vendo? Ele também sabe. Aí outra falou, não disse para você que tem espíritos aqui à noite, toda noite? Aí eu falei para elas, eu falei, não só espíritos, mas demônios também, né? Eu falei, Deus me mostrou claramente que aqui tem várias religiões, pessoas de várias religiões, e que vários espíritos e demônios passam por aqui neste horário de meia-noite, né? Aí uma outra falou, tá vendo? Não falei para você que tinha essas coisas aqui? E a outra ficou morrendo de medo. Meu Deus do céu, não sei o que fazer. Eu falei, não, filho. Eu falei, você não tem que ter medo. Eu falei, busque a Deus, aceite a Cristo, e Jesus Cristo dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Você estará sempre protegida e guardada. Não precisa temer o mal e nem os espíritos malignos, né? E ali, irmãos, foi mais uma experiência tremenda onde eu passei, né, há muitos anos atrás, no bairro de Jair Carvalho, nesse condomínio de, acho que eram 16 torres ou 13 torres, não me lembro ao certo, acho que eram 16 torres. E pude contemplar também o sobrenatural ali e ver coisas tremendas, né? E fora mais outras experiências mais que eu já tive. E aos poucos eu vou dando testemunho. Mas que esses testemunhos fiquem aí para edificação dos irmãos e para conhecimento daqueles que ainda não conhecem o sobrenatural, o poder de Deus, a palavra de Deus, louvado o nome santo do Senhor, e o que há de mais especial do reino dos céus, né? Porque Deus tem os seus exércitos celestiais, tem os seus anjos de guerra, tem os seus anjos mensageiros e tem os seus santos e santas que estão com ele no reino dos céus. Louvado seja Deus. E Deus se revela aos seus pequeninos, né? Glorificado, bendito e louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor, de eternidade em eternidade. Então aqui eu vou deixando esse testemunho, meu forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, conforme o horário que os irmãos e as irmãs assistirem esse vídeo. Shalom Adonai.